Legal, muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso universo digital, nosso segundo episódio do Capital Digital Week, o nosso videocast. E do meu lado, minha colega de trabalho, Esther. Olá, Esther, como é que você está? Tudo bem? Olá, Gil, eu estou maravilhosamente bem, né? Principalmente porque a gente está na nossa segunda edição do podcast do Capital Digital Week. Vamos falar com os amantes, né, do mundo digital, esse mundo gigante aí que está sempre avançando com a inteligência artificial cada vez mais. E você, como é que você está, Gil? Eu, como que eu costumo sempre dizer, eu estou tranquilo igual pulo de grilo. Então a gente continua sempre na ativa e muito mais. E no mundo digital, claro, nós temos aqui no nosso Capital Digital Week, nessa nossa segunda edição, a imensa satisfação de entrevistar e já começar a trazer, inclusive, especialistas desse universo que é tão imenso que é o mundo digital. E nós temos a imensa satisfação de conversar com ele, que é casado, empresário, empreendedor digital desde 2016, formado em contabilidade, mas, inclusive, autor de 4 livros. Senhoras e senhores, imensa satisfação de bater um papo e abrilhantar a nossa segunda edição do Capital Digital Week, nosso episódio. Edilson Ribeiro, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco para a gente bater aquele papo, aquela resenha. Obrigado pelo convite, pela oportunidade e que seja um bate-papo bem descontraído e leve. Falando em desafios, que aliás acho que é um que tem hoje a maioria das pessoas. A ideia da principal do Capital Digital Week é exatamente trazer as pessoas que estão no mundo digital ou aquelas que não estão no mundo digital e utilizar as ferramentas. Então a pergunta que fica para você hoje, diante dos principais desafios. Primeira pergunta: o impacto na sua pessoa com a chegada da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela já se faz presente no nosso dia a dia há muito mais tempo, né? Se popularizou o termo IA, inteligência artificial, nos últimos meses, né? Mas se a gente for pegar de maneira geral, já se usa inteligência artificial no aplicativo do banco, né? No aplicativo de rotas, no Google Maps, no Waze e por aí vai. O que que mudou com esse boom da terminologia inteligência artificial nos últimos meses? O fato de você conseguir redigir textos com mais facilidade, usando a IA, encontrar um público certo dentro das campanhas de tráfego pago usando a inteligência artificial e muito melhor, popularizou a venda online, né? Então, esse impacto dos últimos 4, 5 meses com a inteligência artificial, Gil, ela faz com que eu consiga profissionalizar ainda mais o digital, aumentar o meu recurso de vendas paulatinamente acontecendo no dia a dia, fazendo com que o empresário ele tenha uma força digital mais inteligente e eficaz. Então, hoje é impossível se aumentar faturamento sem usar os recursos da inteligência artificial disponível para todo mundo. Tá, Edilson, muito se fala que a inteligência artificial ela vai substituir algumas profissões. Inclusive, a grande empresa IBM, a empresa americana, diz que já tem um robô que vai substituir os advogados. Não só os advogados, mas administradores. Algumas profissões tendem a sumir do mercado e ser de fato substituída pela a inteligência artificial. Você acha que será dessa forma ou elas vão vir para agregar essas profissões? Olha, eu não acredito que algumas profissões serão substituídas pela IA, né? Mas se a gente levar em consideração, hoje as principais cadeias de profissões, elas dependem da inteligência artificial e da internet. Um Sim. exemplo são as cirurgias que usam aí robôs. Cirurgia refrativa, vesícula, todas elas usam robôs que são coordenados por um médico especialista, mas que também tem inteligência artificial. É difícil você substituir um advogado hoje por um robô em uma audiência de custódia, ou em um advogado de criminalista que está trabalhando ali na porta de cadeia, vamos dizer assim. Sim. Agora, fato é que algumas profissões elas já estão deixando de existir por conta da tecnologia, Sim. né? Mas eu acredito que a inteligência artificial, de modo geral, ela vai vir para agregar muito mais do que extinguir muitas profissões. Fato que
Nós vivemos em um país que, se você perguntar para a maioria dos empresários, é difícil contratar pessoas. Achar mão de obra Qualificada, né? qualificada. Isso. Emprego tem. Mas por que tem tanta gente desempregada fora do mercado de trabalho? Falta de qualificação. Então, a inteligência artificial, a internet, o algoritmo, de modo geral, ele vai separar quem realmente vai ficar rico, milionário, ou quem vai continuar como proletariado ganhando salário mínimo. Certo. Né? Então, vai sumir algumas profissões? Vai. Isso já vem de décadas, de milênios, né? Mas ela vai vir agregar muito mais do que extinguir. A gente tem que estar preparado para isso. Um exemplo disso é o Pix, né? Que surgiu no meio de uma pandemia. A pandemia da Covid-19 ela acelerou o mercado digital em pelo menos 10 anos. Quem não comprava se viu obrigado a fazer nem que fosse um pedido pelo WhatsApp na farmácia. E quem não vendia, para aumentar a lucratividade, teve que começar a vender pela internet. Edilson, você acha que a pandemia foi um marco, assim como teve a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica? Você acha que o marco da revolução, né, da internet foi na pandemia? Assim, foi quando foi o start dela? Foi. Sim. Foi porque a gente ficou aí um período. Eu sou de Goiânia. Em Goiânia tem a região da 44. Não sei se quem está nos ouvindo conhece. É famosa pela diversidade têxtil, né, de moda que nós temos ali. Sim. Se não me falha a memória, se eu estiver enganado, vocês me corrijam depois, mas em Goiânia nós temos o terceiro maior polo de roupa na região da 44. Lojistas. E durante a pandemia, nós ficamos 180 dias com todas as lojas fechadas. Você imagina o camarada que ele não tinha uma rede social bem estruturada. E ele teve que aprender a vender na marra. Então, eu acredito que existe o comércio antes da Covid-19 e pós-Covid-19. Ele faz essa linha do tempo, essa separação, e foi um marco. Né? Nós temos empresas que prosperaram absurdamente com a chegada da pandemia, mas nós tivemos empresas que quebraram. Verdade. Né? Então, eu acredito sim que foi um marco, porque nós tivemos uma aceleração absurda da tecnologia. Foi literalmente o start, né? Foi o start, foi o pontapé para muita gente fazer dinheiro. No início nós falamos que o Edilson Ribeiro, ele é autor de 4 livros. Eu achei bastante interessante, porque ele lançou esse livro aqui, a editora é a Publicar, é isso? Isso. Editora Publicar. Maximizando as vendas através do WhatsApp. Estratégias eficazes na era digital. Certamente voltada para o empresário. Sim. Né? Como que hoje, principalmente, Edilson, você que é inclusive especialista em venda em marketing digital, a geração comercial, a empresa, adaptar essa eficácia à necessidade do WhatsApp, inclusive hoje com os bots, com o atendimento automático e as pessoas utilizarem o WhatsApp para fomentar as vendas e também aproximar tanto o cliente como também até o próprio colaborativo, o colaborador por parte da empresa, diante desse livro. Fala um pouco mais para a gente, para que vocês possam entender também sobre esse seu livro. Olha só, a parte comercial, a gente precisa, o empresário de modo geral e a equipe comercial, ela precisa aprender a fazer uma diferenciação entre venda balcão e venda online. A característica do cliente que chega espontaneamente no balcão da empresa, seja uma loja de roupa, uma farmácia, uma padaria, o que for, ele tem uma característica peculiar própria. Já o cliente de internet, ele tem uma característica completamente diferente. Aonde o comercial ele se esbarra para alavancar as vendas? Em fazer essa diferenciação. Por quê? O cliente espontâneo de balcão, Gil, ele está indo de maneira, na maioria das vezes, espontaneamente. Por indicação, porque ele viu alguma propaganda na internet, no outdoor, na rádio ou na TV, e ele se deslocou presencialmente para aquele lugar. Ele já está, em 60% das vezes, decidido a efetuar uma compra ou iniciar uma negociação. O cliente de internet, de WhatsApp, de e-commerce, de uma loja virtual, ele está conversando com você para fazer um orçamento com no mínimo mais 2, 3 empresas.
E aí é onde que entra a questão do atendimento. Por quê? Nós vivemos em uma era em que o cliente ele não está em busca mais só de preço barato. Ele quer um bom atendimento, ele quer eficácia na resolução de um problema e ele quer um pós-venda. Resumindo, ele precisa de uma experiência. Ele precisa de uma consultoria, não é mais um vendedor, é um consultor de vendas, né? Um Literalmente. consultor. Sim. Eu posso dar um exemplo muito rápido? Semana retrasada eu estive em Brasília para visitar um único cliente da agência, da Publicar, e passei no Outlet Premium, ali em Alexandria. Sim. E fui em uma loja, posso falar a marca da loja? Pode. Entrei na Aramis. Fui olhar um blazer azul, que eu sempre quis ter ele azul, naquela tonalidade. Eu falei, vou comprar só o blazer, falei para minha mulher. Deixa eu quebrar o seu raciocínio. Quando eu falei de experiência, o que acontece? Você falou, posso falar a marca? É uma experiência boa ou ruim? Boa. Continua. Independente se fosse ruim, também ia falar, porque Já é ia exatamente falar. isso. É exatamente isso. As Experiência. pessoas têm que entender, o empresário tem que entender, o empreendedor que tem um produto ou um serviço para oferecer, você tem que fazer com que o teu cliente ele tenha essa experiência. Exatamente. E se ele tiver uma experiência ruim, o que ele vai fazer? Ele não procura o gerente da loja, ele não procura você, ele vai na rede social e vai lá e dá aquelas chamadas estrelinhas. Se tiver a oportunidade, nem estrelinha ele coloca. Mas ele vai lá e coloca a experiência que ele tem. Exatamente. E a maioria, inclusive, Edilson, me permita, é o seguinte: de 10 pessoas, talvez 8 vão lá e façam, apenas 8 das 10 pessoas, 2 vão lá e façam um elogio. Certamente as 8, tem mais, aparece 8 para poder falar mais a experiência ruim do que a experiência boa que teve na loja. Exatamente. Desculpa por quebrar o seu raciocínio, mas não, independente se fosse mesmo. bom ou ruim, mas pode continuar. Não, e interessante que é o seguinte, eu olhei, cheguei no blazer e falei, olha, eu quero olhar esse blazer. E aí ele me perguntou, qual a sua numeração? Eu falei, rapaz, tá enrolado, porque eu não sei a minha numeração. Né? Não, então vamos resolver. Resumindo, ele pegou 3 numerações diferentes, me colocou para experimentar no meio da loja, né? Nem me levou para provador. Que bacana. Um espelho. Trouxe uma água para eu tomar, e eu tava com a minha esposa, meus filhos ali, e eles brincando ali na loja e tudo. Enfim, no final das contas, eu saí com 2 blazers, 4 camisetas. E aí ele falou, olha, posso pegar seu número do WhatsApp? Eu falei, não, mas eu vim muito pouco aqui para a região de Alexandria, em Brasília. Ele falou, não, mas eu mando entregar para você com frete grátis. Lá na sua cidade. Onde você mora? Eu falei, em Goiânia. Ele falou, não, eu mando entregar. Experiência positiva. Né? E aí, quando eu saí, experiência de balcão. Sim. Quando eu saí da loja, Gil, chegando em Goiânia, no dia seguinte, se não me falha a memória, eu já recebi um WhatsApp. Conseguiu mandar ajustar os blazers? Do vendedor que me atendeu. Porque eu tinha que fazer um ajuste, só que eu não queria que fizesse pela Aramis, porque ia demorar. Eu falei, não, eu mando fazer em Goiânia, por conta própria. Tem um costureiro lá que já me atende. Conseguiu fazer o ajuste? Eu falei, pode me mandar todas as promoções daqui para frente. Experiência positiva. Ele conseguiu fazer com que eu tivesse uma experiência muito boa no balcão, mas ele não ficou preso no balcão. Ele levou isso para dentro do digital. Né? Então, hoje o empresário, o comercial, de modo geral, ele precisa saber fazer esse link entre o balcão e o online. Quebrar barreiras, né? Quebrar a barreira. Por quê? Porque é exatamente o que o Gil falou. Eu preciso ter uma experiência positiva. Entendeu? E a experiência negativa, ela já vai vir de maneira espontânea se tiver que acontecer. Agora, a positiva, eu provoco a positiva. E Gil, posso até... e agora eu vou um controvérsia. Eu e meu esposo, né? A gente foi numa grande marca, uma das líderes de mercado, né? De eletrodomésticos. Assim, os produtos em si, os produtos falam por si, são maravilhosos. Só que a experiência foi tão ruim, o cara tratou a gente tão mal, que eu saí de lá sem comprar nada, ainda comprei na concorrência. Olha só. Foi a controvérsia, assim, foi tão ruim o atendimento que eu não quis continuar dentro da loja. A gente foi tão maltratado que, assim, por mais que o produto, a marca fala por si, eu não fiquei ali. Aí eu peguei e fui comprar na concorrência exatamente por causa desse atendimento. Então, são esses profissionais que estão fadados, né, a ser substituídos, né, pela inteligência artificial, pelo digital. E se a gente for analisar no digital,
O cliente, quando ele chega presencialmente na loja, ele já tem praticamente todas as informações do produto que ele quer adquirir. E em muitos casos, o cliente ele sabe mais informações do produto que o próprio vendedor. Verdade. Agora, o importante, diante disso que é colocado, você vê, você falou de uma experiência boa que você teve numa loja e você citou uma experiência ruim. Eu teria muitas aqui para poder Sim. falar. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: o Capital Digital Week com o evento, ele tem aí principalmente essa principal função de levar esses tipos de ferramentas para que o cliente possa entender. Aí eu pergunto agora para você, a sua pergunta vai ser para você, para a gente continuar o papo. Você foi lá e deu uma avaliação ou escreveu alguma coisa? Não, sim. Assim, eu falei para o Oscar, assim que a gente entrou no carro, Oscar, primeira coisa que eu vou chegar quando eu fazer em casa é entrar no Google e avaliar essa loja da pior forma possível. Se depender de mim, a loja fecha. Agora veja, Porque a experiência foi muito você viu ruim. o que ela falou, né? Vou lá para fazer a experiência. Mas quando você também tiver uma experiência boa, vá lá e também conte a sua Sim. experiência. Porque, aliás, Dê os créditos, isso do né? evento que eu ia falar, exatamente, Edilson, é que é o seguinte: é o chamado Market 4.0. Na década ainda, na Revolução Industrial, 1800 e pouco, até a chegada da internet, as empresas apresentavam a marca. Ela falava da marca, a experiência que tinha era com a marca. Hoje não, a experiência que você tem com a marca que você tem. Não é só apresentar a marca, não é só apresentar um produto, é a experiência que tem. E o que você estava falando para complementar sobre a questão do seu livro é que é o seguinte, ou seja, no mundo digital não basta apenas, principalmente no WhatsApp, buscar leads. Não. Se faz necessário justamente essa relação, essa aproximação que você tem com o cliente. Sim. E é interessante você sempre alinhar a expectativa da sua prestação de serviço, do seu produto com o cliente. Como assim alinhar a expectativa? Eu não sei se quem está nos ouvindo, ou se aqui na bancada já teve alguém que foi na Disney ou no Beto Carreiro. Cara, no Beto Carreiro você fica 1h40 na fila. Na Disney, eu não fui ainda, mas já vi relatos de amigos que ficam 2, 3 horas. Mas ninguém reclama. Você sabe por que ninguém reclama, Gil? Porque a expectativa ela está sendo alinhada. Quando você pega uma fila para ir em um brinquedo, que você vai ficar 2 horas na fila, tem uma placa escrito, olha, estimativa para você entrar é de 2 horas. Você fica 2 horas em uma fila de um brinquedo para experimentar o brinquedo por 2, 3 minutos no máximo. Mas como eu alinhei expectativa com o meu cliente, não existe reclamação. Então, na maioria das vezes, o problema ele não está no preço, ele não está no produto e nem sempre no atendimento. Ele está na falta de alinhamento de expectativa. Então, se eu falo para você, olha, Gil, eu preciso de 10 dias para te entregar 4.000 livros desse. E se eu não te entrego com 10 dias, nós já começamos a ter problema no alinhamento de expectativa. Isso. Então, eu sempre falo o seguinte, Gil, para todos os meus alunos, mentorados, um dos segredos do digital é prometer menos para entregar mais. É fazer um over-delivery. É quando eu entrego mais do que eu prometo. Porque qual que é a prática da maioria ou de muitos? É prometer a lua e não consegue entregar nada. Então você gera uma expectativa muito ruim. E no digital nós não temos tempo para errar. Quando você erra no presencial, a correção ela é mais rápida às vezes para corrigir. Você está com o cliente presencialmente. Você pede uma desculpa, dá um cupom de desconto. Mas no digital não. É exatamente essa experiência que você teve. Caiu na rede, já era. Entendeu? Caiu na rede é peixe. Exatamente. Com esse bate-papo que nós temos aqui com o Edilson Ribeiro, ele que é o autor do livro Maximizando as Vendas através do WhatsApp, pela editora Publicar, você pode adquirir, que ele vai trazer inclusive as clarezas técnicas de como utilizar essa ferramenta, esse meio de comunicação, né? Sim. E para a gente finalizar sobre a questão do WhatsApp, como que você vê a questão, por exemplo, dos bots no WhatsApp? Isso contribui bastante, ajuda bastante ou acho que vai ser mais necessário ainda ali a pessoa estar digitando individualmente, que aliás, às vezes tem uma demora, automaticamente eu já acabei respondendo. Isso é muito relativo, Gil. Se a gente for pegar uma empresa que ela tem uma demanda de lead de 40, 50 leads por período, em média, talvez você consiga ter uma equipe, um time comercial que vai digitar de maneira humanizada, tá? De maneira rápida. Mas se a gente pega, por exemplo, uma Magazine Luiza, uma Casas Bahia, um Bradesco, uma Nubank, é impossível você
humanamente falando, digitar tudo de maneira humanizada. Eu preciso de um chatbot. Quando que o chatbot ele se faz necessário e faz sentido? Quando eu tenho uma demanda de lead caindo no meu atendimento de maneira que eu não consiga mais atender ele presencial, aqui humanamente falando, né? Então, o chatbot ele é bom, ele resolve uma dor, mas lá na frente vai ter que humanizar esse atendimento. Então, o chatbot ele vai te dar os primeiros passos para um atendimento. Em algum momento, uma pessoa real vai ter que assumir esse atendimento. Funciona como um filtro, né? Funciona como um filtro. Então, hoje, por exemplo, eu tenho algumas empresas, Espaço Laser, que é cliente na base nossa da agência. Nós temos atendimento chatbot e temos atendimento humanizado. Como que faz essa diferenciação? O atendimento de chatbot é toda a região de Goiânia e região metropolitana. Nós estamos falando aí de mais de 2,5 milhões de pessoas. E uma campanha em que 60% para mais, 62% é para mulher. E a mulherada, quando está na hora do almoço, um horário vago, ela vai para a rede social e vai mandar mensagem. Então, eu não consigo mais humanizar esse primeiro atendimento. Mas como é uma campanha regional só para aquele bairro, só para aquela região, precisa ser humanizado. Entendeu? Então, é muito peculiar. E aí tem um custo. O chatbot você vai pagar pela ferramenta, você vai pagar pela mensagem recebida, você tem que instalar um API do Facebook, tem uma série de fatores. Uma contratação de uma plataforma, se for o caso. Exatamente. E aliás, a gente ia falar exatamente o que é chatbot, que de repente você está assim, falando, mas o que é chatbot no WhatsApp? O sistema de atendimento humanizado é você que está digitando. O chatbot Sim. é uma plataforma, uma API, como o Edilson falou, que vai proporcionar um aumento maior, um atendimento melhor de demanda por parte dos seus clientes. Só que tem um detalhe também, Edilson. Às vezes a pessoa fala chatbot, pronto, resolvi o problema do WhatsApp. Não. Olha, entenda o seguinte. O atendimento humanizado tem um momento que você tem ali a opção, fale com o nosso atendente. E tem gente que não coloca isso. Já está no chatbot, pronto. Eu gosto de uma afirmação que eu ouvi do Alfredo Soares, que é um dos nossos maiores especialistas em venda varejo que nós temos hoje no Brasil. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, gente compra de gente. Ninguém quer saber o número do seu CNPJ. A relação CPF e CNPJ, ela é muito fria. Ela é muito distante. Então, gente compra de gente. Como assim, Edilson? Se eu lido com você te chamando pelo nome e um atendimento humanizado, a perspectiva da realização da venda ela é muito maior. Sim. Agora, se eu estou sempre no chatbot mecanizando esse atendimento, esfria o meu relacionamento. Venda é relacionamento, gente. Edilson, eu posso complementar esse seu raciocínio? Por exemplo, eu quero perguntar a vocês também. Por exemplo, quando eu estou com um problema na minha operadora de telefone, eu gosto de um atendimento humanizado, lidar com uma pessoa, Sim. não com um robô. Quando a operadora lá só me coloca para conversar com o robô, eu fico nervosa. Aí, quando é resolver coisa de banco, eu já prefiro inteligência artificial. Lidar sempre com a mais plataforma rápido. ali do banco. Aí, só para você ver a discrepância, assim, o tipo de relacionamento. Com o banco, eu já prefiro inteligência artificial. Sim. Já a operadora de telefonia, eu prefiro um atendimento humanizado. E vocês? Qual é a relação de vocês? Então, depende de nichos. Eu acho que depende de nichos, né? Humanizado e olha, digital. gente, essa pergunta é difícil falar para alguém que é do digital, principalmente no meu caso. Eu sou 100% digital, mas para algumas coisas eu ainda gosto do analógico. Não, e outra? Não tem. Ó, A interação e eu vou, humana. posso gerar uma polêmica aqui, Ju, Pode, para vocês claro, resolverem claro. quando eu voltar para Goiânia? Põe a batata aí pra cá. Vou vai. deixar depois o pessoal me acha Perfeito. nas redes sociais lá e discorda ou concorda. Já vamos para que ele permaneça no Capital Digital Week, aí depois você já pode tirar essa polêmica junto. com a gente. Isso Vamos lá. aí. Aproveita lá na palestra. Mas eu acredito que em um futuro muito próximo, o nosso futuro vai ser analógico para algumas coisas. Por que analógico? Não estou falando de voltar a escrever carta, mandar para o correio, nada disso. Estou falando Sim. de relacionamento. Porque o argumento de alguns é que a pandemia ela nos aproximou por conta do digital. Isso é uma meia-verdade. Porque eu consigo falar com qualquer pessoa em tempo real em uma videochamada. Mas ela esfriou o relacionamento. E não tem jeito. Quando o assunto é venda, relacionamento determina o sucesso de uma negociação. Principalmente quando é uma negociação
B2B, de empresa para empresa, de alto valor agregado. Né? Nós tivemos um exemplo bem recente da Vetex, que é uma das empresas que entrou para a Bolsa de Valores, e o fundador, que é o Alfredo Soares, ele teve que estar presente em todo o processo da Vetex entrar na Bolsa. E uma das coisas que perguntaram para ele em um podcast com o Joel J, ele falou, olha, a maioria das empresas brasileiras que entraram para a Bolsa, o dono, ele teve que estar lá o tempo todo, presencialmente, conversando com a turma inteira. Então a polêmica Olho no olho, está né? lançada. Para você, o que você acha? Deixa inclusive nos comentários aí. O Edilson Ribeiro falou assim, entre aspas, dizendo que o digital pode ser retroagir. Para se tornar relacionamento. Relacionamento Olho no para o olho. analógico. Você concorda? Não tem problema. Edilson Ribeiro, autor de 4 livros. Aliás, tem um dos outros livros dele que é esse Transbordando de Propósito e também o Transbordando em Unidade. Também aqui são pelas as Dínamos, né? A editora Dínamos. Além do livro que já foi apresentado sobre maximizando as vendas no WhatsApp. Edilson Ribeiro, queremos agradecer pela sua presença, por abrilhantar essa polêmica. Inclusive, você vai com certeza responder, porque ele será um dos nossos palestrantes no Capital Digital Week, ou seja, acabei de fazer o convite agora. Obrigado. Tá bom? Vai ser um dos nossos palestrantes do nosso primeiro evento que estamos preparando aí do Capital Digital Week. Então, fica o convite e lá ele vai responder esta polêmica no que se diz de relacionamento ainda retroagindo para o analógico, o digital para o analógico. É isso aí. Obrigado pelo convite, A gente obrigado que agradece. pela bancada maravilhosa, um bate-papo maravilhoso e estamos juntos. E fala para Letícia, sua esposa, tá? Que como comedora de piqui, que você também gosta de piqui, né? Gosto. Não tanto quanto ela. Mas gosto. Goiano. Bom, Esté, com a conversa com o nosso querido Edilson Ribeiro, autor de 4 livros, a gente agradece mais uma vez e fique sempre ligado conosco, porque vem aí o nosso primeiro evento Capital Digital Week, com a presença ilustre, brilhantando o nosso evento de Edilson Ribeiro aqui com a gente. Aquele abraço e até a próxima. Tchauzinho. Obrigado.